Queridos, abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20. Põe a primeira tela aí para mim, Danilo. 20, versículos 30 a 31. Gostaria de falar sobre milagres hoje. Milagre sempre é algo fascinante, é algo que mexe com a gente. O milagre, a gente muitas vezes deseja na situação que a gente passa, mas muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado. Que o maior milagre é não precisar do milagre. Porque se eu preciso de um milagre é porque algo terrível, difícil, impossível para mim de realizar aquilo e de ver acontecer. Por isso o maior milagre é não precisar do milagre. No entanto, como pecadores que somos, de pequena fé, falhos, duvidosos, incrédulos, muitas vezes nós precisamos disso, do milagre, do agir de Deus, do mover de Deus, na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, na escola. Jovens já falaram, pastor, ora por mim, eu preciso de um milagre na minha nota. E tem um jovem, tá, sentado aqui, e ele testemunhou, eu preciso de um milagre. E o milagre aconteceu. Né? O professor teve misericórdia dele ali, pela intervenção do Espírito Santo na vida do professor, e ele passou, e ele compartilhou com a gente. O milagre aconteceu. Então, o maior milagre é não precisar do milagre. No entanto, a gente precisa, muitas vezes, do milagre. E os milagres são para a glória de Deus. Milagres são sinais, são placas que apontam para Jesus. O milagre nada é em si. O milagre só é milagre se aponta para Jesus e se rende glórias a Jesus. Por isso, toda ação de Deus em nós deve redundar glórias a Deus e não um ensoberbecer nosso de tá vendo como eu oro, tá vendo como eu tenho fé, tá vendo como eu faço isso e aquilo. Por isso, nós temos que entender que todo milagre é um sinal que aponta para Cristo Jesus. O Evangelho de João está dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai falar dos milagres do Senhor Jesus, de 7 milagres que apontam para Jesus, como mostrando que Ele é o verdadeiro Deus, o único Deus, e que deve tudo isso render glórias a Ele. Dos capítulos 12 até o final, vai tratar da última semana de Jesus. Metade do livro aqui, do Evangelho, vai falar da última semana de Jesus, como o Filho de Deus, que veio para nos salvar. É assim que está dividido. E esses 2 versículos são importantes para nós entendermos esses milagres. E diz assim a palavra do Senhor: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então tem um propósito. Jesus fez muitos milagres, mas estes que estão aqui, estes 7 milagres que estão aqui, foram feitos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, haja salvação, e sendo salvo, glorifique a Deus. Esse é o propósito do milagre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade preciosa, bendita, maravilhosa, de meditarmos em tua palavra. Depois de cantarmos, orarmos, ó Pai, participar da mesa do Senhor, nos edifique, ó Pai, através da tua palavra, que nós possamos ser sensíveis à tua voz, que nós venhamos diminuir e o Senhor crescer, e que de maneira alguma, ó Pai, a minha vida, o preparo que eu tive e fiz, ó Pai, venha empobrecer a tua palavra, mas que o teu Santo Espírito fale ao coração da tua igreja, aquilo que cada um necessita. Por isso, tem misericórdia de nós e fale ao nosso coração,
Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, aqui eu disse que há 7 milagres. 7 milagres para mostrar que Jesus é Deus. 7 milagres para nós rendermos glórias a Deus. 7 milagres para a gente saber que Jesus vive. 7 milagres para nós entendermos que nós temos vida em Deus. 7 milagres para trazer esperança ao nosso coração. 7 milagres para ter consciência que Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer o impossível. E milagre é isso. Milagre é a intervenção sobrenatural de Deus nos processos físicos, mecânicos do universo. O milagre é uma intervenção sobrenatural que altera a ordem das coisas. O milagre sempre é surpreendente. Por isso dizemos milagre. É algo extraordinário, que não dá para se explicar com a matemática, com a ciência humana. Por isso nós dizemos milagre. Milagres que glorificam a Deus. E eu gostaria de caminhar nesses milagres, rapidamente com esses milagres, para Deus ser glorificado na nossa vida, na igreja, hoje e sempre. E o primeiro milagre, Jesus tem o poder de transformar os elementos. Nós vemos aí que Jesus transformou, no capítulo 2, versículo de número 11 aí, que Jesus transformou água em vinho. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez para manifestar a sua glória diante dos discípulos, e eles creram em Jesus. Qual é o propósito do milagre? Para que creiam em Jesus e crendo rendam glórias a Deus. Esse é o primeiro milagre. E Jesus transforma esses elementos, água em vinho. Havia ali 7 talhas que os judeus usavam para as purificações, e essas talhas estavam vazias, mostrando que eles não estavam se purificando. E Jesus pede para encher essas talhas de água e tirar todo esse ranço da lei e encher de água. Ele transforma aquilo que trazia peso, que trazia luta, em algo que trazia alegria naquele casamento. E Jesus entra naquele casamento e é convidado nesse casamento em Caná da Galileia. Para quê? Para que a festa continue. Jesus não entra na festa da nossa vida para que a alegria acabe. Tem gente que é assim, não é? Tem testemunho. Parece que quando Jesus entra na vida, é tristeza. Tem mais prazer de contar de como era a sua vida antes do que a sua vida com Jesus. E conta os testemunhos. Quando eu era do mundo, eu matava, eu batia, eu assaltava, eu era demais, eu era na balada. Mas agora eu sou de Jesus. Jesus é tão bom, mudou minha vida. Mas quando eu era do mundo, gente, vocês não sabem o que aprontava, eu fazia um monte de coisa. Vocês não sabiam o que eu fazia. Eu ficava bêbado, ficava cheirado, mas Jesus transformou minha vida e Jesus é bom. Tem uma alegria tremenda com Jesus. Mas quando eu era do mundo, vocês precisam ver. Misericórdia, meu irmão. Que testemunho você tem para contar do Senhor Jesus? Que milagre Jesus tem feito na sua vida? Nós vemos esse Jesus que tem o poder de transformar. Ele tem o poder para de transformar os elementos. Se Jesus tem o poder de transformar os elementos, Jesus tem poder também para transformar não apenas água em vinho, mas também em maldição em bênção, em doença em saúde, tristeza em alegria, em uma vida morta, uma vida cheia de vida nele, na presença dele, porque ele vem na nossa vida para que a nossa vida tenha alegria. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus nos mostra. Jesus entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida, ele transforma o legalismo da lei em graça redentora. Para quê? Para que o seu nome seja glorificado. Esse é o primeiro milagre, esse Jesus que pode transformar, e está aqui hoje, e pode transformar a sua tristeza em alegria. O segundo milagre, que é expressado aí, diz que teu filho vive. Um oficial do rei vai até Jesus, ele mora a 30 quilômetros dali, fala: Jesus, vai à minha casa,
O meu filho está para morrer. Meu filho vai morrer, o senhor precisa ir na minha casa. E Jesus não vai na casa dele. Jesus apenas diz uma palavra. Fala, vai. É o que Jesus diz aí. Teu filho vive. Esse homem não viu, mas creu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Com isto reconheceu o pai que aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Creu o homem e toda a sua casa. Jesus tinha dito a 1h da tarde. E quando ele chega lá, fala, que hora que o menino ficou curado? A 1h da tarde. Ele creu na palavra de Jesus, e Jesus é esse que tem o poder da palavra. Jesus faz milagres com quem crê e quem não crê. Jesus tem esse poder se Deus colocou ordem, criou e colocou ordem no universo com uma palavra, Ele pode curar também com uma palavra. Vai para a sua casa, o seu filho está curado. Esse mesmo Jesus, que com a sua palavra curou esse menino, Ele pode transformar também e curar a nossa vida, a nossa casa. Basta uma palavra dEle, Senhor, cura o meu filho que está lá em casa. Cura a minha esposa que está lá em casa. Cura meu marido que está lá em casa. Transforma a minha casa. Creia que ao chegar na sua casa, algo novo aconteceu. E você possa dizer, que hora foi isso? Que hora foi isso? Na mesma hora que a palavra nos diz. É isso que o Senhor Jesus nos diz. Para quê? Para que a glória seja do Senhor Jesus, para que haja salvação. Nós vemos também um terceiro milagre. Jesus tem esse poder para curar. Ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Há 38 anos sem poder andar e esperançoso de que alguém o jogasse nesse tanque de Betesda, mas ninguém o colocava, por quê? Cada um por si. Ele era paralítico, eu não sou, só estou com um problema aqui na coluna, um problema no braço, não quero saber de você. Pulava primeiro na água. E esse homem há 38 anos esperando que alguém jogasse ele ali. E é interessante que nesse lugar jazia uma multidão de enfermos. E Jesus vai ali para curar um. Somente ele. Somente ele. Quantas pessoas precisando de cura? E Jesus foi para apenas curar esse homem. E Jesus cura. Há questionamento, mas como que é? Você estava paralítico, agora você está andando. Quem que fez isso? E no sábado, você está levando o seu leito aí, né? Jesus falou, levanta, toma o seu leito e anda. E como que você está no sábado? Eu não quero saber se é sábado, se é domingo, se é segundo, só sei que um homem fez isso comigo e eu estou glorificando a Deus. E Jesus encontra esse homem novamente. Não sei quanto tempo depois. Jesus fala, vá e não peques mais. Cuidado, para não suceder coisa pior. Porque talvez ele, como Jesus faz a pergunta no texto aí, quer ser curado? Gente, eu estou 38 anos aqui, quer ser curado, mas se for curado, você vai parar de ser dodói. Que tem gente que gosta de ser dodói. Doentinho, sempre probleminha, para ser cuidado, para ser visto. Por isso Jesus pergunta, quer ser curado? Porque se for curado, você tem que trabalhar. Esse homem vivia de esmolas. Não se faz de doente para depois pedir esmolas. Para que não te suceda coisa pior. Muitas vezes Deus nos curou e aconteceu um milagre, e a gente não quer o milagre porque ninguém mais ora por mim, ninguém mais dá atenção a mim. Cuidado com isso, pode acontecer coisa pior. Jesus é esse que tem poder para curar. Curar doenças, enfermidades, que os médicos dizem que é impossível disso ser curado. Mas Jesus pode curar. Como pastor, já presenciei muitas coisas. De ir no hospital, orar e a pessoa ser curada.
E glórias a Deus por isso. Também já fui ao hospital orar e a pessoa não foi curada e morreu. Porque o poder não é meu, o poder é do Senhor Jesus. Por isso, creia que Ele tem o poder para curar. 38 anos e Jesus tocou nesse homem e esse homem levantou para glorificar a Deus. É nisso que nós devemos crer e saber. Jesus tem esse poder para curar as nossas vidas. Jesus adverte esse homem: vá e não peques mais. Por isso Jesus está disposto, mas para isso, não peques mais. Solta essa amargura, solta isso que te prende, esse coração duro, e deixa Deus trabalhar, para que o milagre aconteça e você glorifique o Senhor. Amém? Mas há também um quarto milagre, conhecidíssimo, está em todos os evangelhos. Jesus multiplica os pães, e Jesus mostra que Ele é esse Deus provedor. Jesus, vendo a multidão, se compadeceu dela, e providenciou o alimento, e alimentou uma multidão, e Jesus vê a necessidade do povo, vê que a necessidade do povo é pão. Mas muitas vezes o que Jesus diz aí para as pessoas que estavam depois do milagre procurando Ele: olha, vocês, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu dei pão físico para vocês como um sinal do pão verdadeiro que sou eu, Jesus. Porque muitas vezes Jesus vê a multidão e vê que a necessidade não é de pão físico, mas é de pão da alma. É fome da alma, é fome de realização, é fome de conquista, é fome de que de algo aconteça, de mudança na sua vida. E o maravilhoso é que o mesmo Jesus que vê a multidão, nos vê também, e sabe da nossa necessidade, que muitas vezes não é de pão, mas é de cura da alma, de tratar o nosso coração, e Jesus pode fazer isso. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que vê. Quando nós nos assentamos aqui, Ele sabe da nossa fome e reparte o pão. A palavra do Senhor é o nosso alimento, e essa palavra é que nos alimenta quando estamos necessitados desse pão espiritual. Creia nesse Jesus, nesse pão espiritual. Jesus vê a multidão com fome de pão físico, mas também de pão espiritual. Deus é o Deus da provisão. O que você tem a oferecer ao Senhor? Ele pode multiplicar. Eram 5 pães e 2 peixes. E disso Jesus multiplicou uma multidão, porque se colocou isso nas mãos de Jesus. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor Jesus. Coloque o seu problema nas mãos do Senhor Jesus. É Ele quem vai solucionar. Ele quem vai fazer o milagre. Confia, creia nesse Jesus maravilhoso e tremendo. Mas há também um quinto milagre maravilhoso que o Senhor Jesus faz para que nós possamos glorificá-lo e também crer que Ele é o Filho de Deus. Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Jesus pede para os discípulos irem para a outra margem, enquanto Ele fica orando. E lá do monte Ele vê chegando uma tempestade. E sabe que os seus discípulos... Jesus podia parar a tempestade ali no monte. Mas não. Ele sabe que vem a tempestade. E no meio da tempestade, Ele anda sobre essas águas tumultuosas. Os discípulos angustiados. E Jesus anda sobre as águas ao nosso encontro no meio da tempestade. E é no tempo certo. Ele não podia ter evitado a tempestade. Mas por que Ele permite a tempestade? Esse é um milagre que não é feito diante de multidão. É somente diante dos discípulos. Para quê? Para que os discípulos creiam que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, o Salvador. E crendo, glorifiquem a Deus.
Jesus não podia parar a tempestade do seu coração? O que angustia o seu coração? Mas saiba que é no tempo dele, ele vai vir e vai acalmar essa tempestade. Você vai se assustar, é um fantasma. Porque já viu como a gente fica dando regras para Jesus? Se você olhar os textos, né, correlatos, o Jesus fala, ó, vamos para outra margem. Tá bom, Jesus, a gente está indo, mas ó, o barquinho está aqui, tá? Vem de barquinho. Vai até nós de barquinho. E Jesus não vai de barquinho. Vai andando sobre as águas. E quando a gente quer que Jesus venha sobre as águas, ele vai de barquinho. Está dormindo ainda no barquinho. Jesus não vai de acordo com a nossa vontade. Ele vai de acordo com a vontade dele. Por isso, não se assuste se o Senhor Jesus usar um médico, um psicólogo, uma pessoa para curar você, acalmar sua tempestade. Mas também você que é cético, você que não gosta, que não crê, e não acredita nos milagres, eu espero que Deus te surpreenda. Você vai lá, faça exames e outros exames e nada. Uma vez, nós estávamos de viagem lá para o Canadá, e antes de ir para o Canadá, a gente fez alguns exames, né, para ir tudo bem, tudo ok, e a Bilu fez o exame, e no dia anterior da gente ir, ela foi lá na médica, e a médica, é melhor você procurar um outro profissional aí. Quando o médico fala isso, né, é melhor você procurar um outro profissional, você sabe que a coisa não é muito boa. E a Bilu já correu, já viu outro profissional lá, você tem que fazer outro exame e tudo mais, porque deu uma alteração gravíssima aqui e tudo. Vamos orar, vamos clamar diante do Senhor, vamos pedir a cura diante do Senhor. Fomos para o Canadá, Bilu pediu para uma amiga querida, ia até a médica, pediu o exame, e foi lá e pegou, entregou para a médica, e a médica disse, olha, você não tem nada, não sei o que aconteceu. Acho que erraram no exame. Nós sabemos que não foi erro, foi Deus. O Deus que intervém, o Deus que cura, no tempo dele, na hora dele. Ele não podia ter curado antes, mas não, exercitou a nossa fé, nos colocou de joelhos, ficamos com o coração temerosos ali, porque talvez vamos ter que voltar pela situação que está aí, mas não, fique em paz. Estou sobre as águas aqui e vou acalmar essa tempestade. Se Jesus tem poder para acalmar a tempestade, os ventos, quanto mais o nosso coração. Não tenha medo. Jesus fala, não tenha medo, sou eu. E logo entrou no barco e chegaram do outro lado. Com Cristo no barco, a gente chega lá. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mesmo em meio à tempestade. Sexto milagre, Jesus tem poder para trazer luz, iluminar o nosso coração. Jesus cura um cego de nascença. E esse milagre que Jesus faz é extraordinário, todo mundo fica ali assustado. Pergunta quem que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Mas não, ele está assim para que manifeste a glória de Deus. Para que serve o milagre? Para glorificar a Deus. E Jesus cura e glorifica a Deus. Há uma confusão tremenda. Como isso? Temos que fazer alguma coisa. E perseguem Jesus. Eu não sei, só sei que eu estou enxergando e vendo. E Jesus fala que Ele é a luz do mundo. O milagre aponta para Jesus, que nós estamos e vivíamos nas trevas, e que sem Ele não temos luz. Para de usar lanterna, e deixe que Cristo seja a luz da sua vida. Esse que abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a beleza, a grandeza de Jesus. Você fala para as pessoas do Evangelho, elas estão cegas, não enxergam. A gente tenta, faz de tudo e nada. Você fala sobre teologia, sobre um monte de coisa e nada. Aí vem o irmãozinho e fala, Jesus te ama. A pessoa se quebranta, confessa Jesus como Senhor e Salvador, porque é Ele que faz isso. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Ele tem poder para abrir os nossos olhos. Ele vem, é nesse momento que Jesus vem. Jesus vê a pessoa cega, abatida, derrotada, sem sentido na vida, na escuridão, querendo se suicidar. E Deus dá uma nova visão, um novo ministério, traz luz para a existência, uma nova vida. Interessante que nesse milagre Jesus cospe no chão, faz lodo e põe nos olhos desse cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Eu nunca vi a campanha do cuspe santo. Vocês já viram? Vem aqui que os 318 homens de Deus vão cuspir nos seus olhos, para serem abertos. Jesus fez isso. Para nós é, mas a saliva de Jesus é santa. Mas naquele tempo lá eles não sabiam se era isso mesmo ou não. Mas mesmo que seja estranho, deixe Jesus fazer, porque o milagre acontece. Creia nisso. Ele vem para abrir os nossos olhos. Ele abre os olhos físicos, mas também espirituais, para nós enxergarmos. Há um último milagre. Jesus tem o poder da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É nisso que nós cremos. Você crê nisso? Creia nisso. Nesse Jesus que tem poder para ressuscitar e nos ressuscitou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que nós temos. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Mas vai ter um momento que eu, você, nós vamos morrer, se Jesus não voltar. E se eu morrer, eu sei onde eu vou estar, nos braços do meu Deus, porque Ele disse isso, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro estava cheirando mal já, e Jesus é o único que tem poder de falar com o morto e ele ouvir. Lázaro, vem para fora. E Lázaro até levanta cambaleando e Jesus fala, olha, vai lá, desata ele, porque ele estava mumificado ali. Jesus faz a cura, mas quem tem que desatar somos nós. Por isso nós temos que pregar, a salvação já veio, nós temos que pregar, anunciar o Evangelho tem essa nossa responsabilidade. Esses 7 milagres Jesus fez para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e crendo nós possamos ter vida eterna nele. Mas lendo esse Evangelho, eu vi que não são 7 milagres. Há um 8º milagre. Olha aí no último capítulo, para eu mostrar para você o último milagre. O último capítulo, o último versículo, olha o que diz aí, está na tela. Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros a serem escritos. Nós vimos 7 milagres maravilhosos. E Jesus tem feito milagres no decorrer da história. E Jesus há de fazer milagres e há de manifestar a sua glória e o seu poder. Por isso o Evangelho de João não tem apenas 7 milagres, mas tem um 8º milagre. E o 8º milagre é o milagre que Jesus quer fazer na sua vida hoje à noite. É o milagre que Jesus quer fazer na sua casa hoje à noite. É o milagre que Jesus quer fazer na sua família. Esse é o milagre da salvação hoje. O Senhor Jesus sabe porque você veio aqui, porque Ele o trouxe aqui, para que o maior milagre aconteça na sua vida, o milagre da salvação. Mas também há você que está aqui à espera de um milagre, uma intervenção de Deus, e hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor Jesus pode fazer, se há 7 milagres, e Ele continua fazendo milagres, hoje Ele pode fazer esse 8º milagre na sua vida. Creia, você crê nisso?
Por isso, clame, peça ao Senhor Jesus, ore ao Senhor Jesus, para que esse milagre, esse 8º milagre, eu não sei qual é, mas Ele pode realizar. Para quê? Para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Para que você o glorifique como Deus. Para que toda honra e glória seja ao Senhor Jesus.